Hashem Elokeinu Rachem Al Yisroel Amecho Rachem Al Yerushalayim Ilecho Rachem Rachem Olá pessoal, eu coloquei essa música de entrada porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a misericórdia eterna, né? Sobre os nossos testes, por que tantos testes, por que os testes. E só pela misericórdia divina mesmo que a gente está firme, né? E confiando cada vez mais no único Deus, o Deus de Israel. Antes de começar, eu peço para vocês curtir a live, dar um joinha, compartilham, deixa a sua descrição, o que vocês acharem do vídeo, enfim, é muito importante para o canal, né? O que vocês estão gostando, o que vocês desejam aprender, deixa embaixo aí na descrição, tá certo? Então, como sempre comento com vocês, eu tenho um grupo no Telegram com as meninas, né? Um novo estilo de vida, que é muito importante, é muito bom. E a gente tem uma interação muito boa. E tudo que eu comento aqui é realmente para tentar passar para vocês, né? O que eu vivencio, o que eu vivo e as perguntas e respostas das meninas também. Então, nós estamos aí passando por uns testes, né? Bem complicados, até porque testes não são fáceis em nenhum lugar, né? Então, parece assim que é difícil entendê-los muitas vezes, né? Compreender por que a gente sai de um teste e entra no outro. Mas, na realidade, graças ao Eterno, né? Graças aos os judeus que nos orientam, os rabinos, a gente consegue, né? Estudando Torá, lendo os salmos, a gente consegue hoje ter esse discernimento, esse esclarecimento. Até no momento parece que a gente não consegue entender que se abriu um outro cenário e veio o mesmo mais o mesmo teste. E por que isso? Por que a necessidade de a gente passar por isso? O que os sábios falam, que eu estou aprendendo no judaísmo também, é que a gente precisa passar por esses testes, ou financeiramente, ou no matrimônio, com os filhos, parentes, amigos, enfim, porque a gente tem que saber lidar com tudo que interage no nosso meio, para que haja uma evolução, para que a gente venha evoluir, para que a gente venha crescer num todo. Então, a necessidade até permite que a gente venha passar por testes para que a gente possa aprender com muita humildade, saber lidar com as situações, né, do dia a dia, né, em que a gente vive convivendo. E até então, porque a gente sempre teve, como eu menciono a vocês, sempre jogados assim, né? De um lado para o outro, sem rumo, sem direção, sem esperança, né? Mas confiando que existia um Deus. Então, assim, abre-se testes novos, abre-se novamente os mesmos testes e muitas vezes a gente não consegue aprender. Os novos são para a gente evoluir, para a gente aprender, sim, porque há necessidade para uma evolução, para uma mudança de vida, de estilo, para a gente receber uma porção no mundo vindouro. E os mesmos testes são para a gente começar a entender por que a gente não consegue lidar com eles, por que a gente vira e mexe, se apresenta novamente para a gente e a gente reprova. E óbvio que o Eterno permite eles
full time, para que a gente saiba lidar com as situações, para que a gente venha passar. Para isso a gente precisa muito da ajuda do Eterno, sim, precisa muito de muita humildade, pedir para o Eterno para que ele nos oriente, para que a gente possa fazer conforme a direção e a vontade dele. Nós temos os rabinos para nos orientar, nós temos o nosso líder Heber, que tem as cartas para nos orientar, mas isso depende de nós, né? O Eterno nos dá essa oportunidade, não nos deixa só em nenhum momento, mas depende das nossas escolhas. E o nosso ego é o que aflora, geralmente, nossa má inclinação, geralmente, ela consegue ganhar, né, nesses testes. Para isso, como eu digo para vocês, é bom saber lidar com a má inclinação, né? Quando eu venho pensamentos ruins na minha mente, pensamentos que vai fazer com que eu venha pensar coisas ruins, ou de pessoas, ou de negociação, né? Enfim, no meu convívio sempre vem culpas, medos, né? Eu já entendo hoje que é a minha má inclinação que começa a colocar coisas negativas na minha mente, coisas ruins, instigar. E aí eu começo a dizer para mim em voz alta, como eu aprendi com a Rabine Doliotá, né? Olha, você, má inclinação, vai embora, me deixa em paz, aqui não é teu lugar, né? Tu não vai ganhar nada comigo, né? Então, assim, não perca teu tempo comigo, como eu já mencionei para vocês, e vai cantar em outra freguesia. Falo bem assim, no meu português, no meu popular, assim, e como a gente conversa sozinha mesmo, né? Geralmente eu falo assim, de fato, sim, isso acontece. Eu esqueço das coisas e não venho lembrar, como eu comentei para vocês, eu acho que na última live, no último vídeo. Então, nesses momentos é que a gente tem que entender, quando vem esses pensamentos. Que o que acontece, né? Nós temos a vestimenta da alma, né? Que é a fala, né? Pensamento, fala e ação. A gente pensa para depois falar e depois agir. E isso é um perigo, a gente tem que pensar, né? Primeiro, com muita cautela, pedindo sabedoria ao Eterno, para depois se deve falar ou não e agir de que maneira ou de que forma, dependendo das circunstâncias, né? Então, o que nos é recomendável é que a gente, no momento que se abre o mesmo cenário, porque se abrir o mesmo cenário, o mesmo teste, porque a gente não conseguiu passar, a gente tem que parar, pensar por que está acontecendo isso, antes de fazer qualquer coisa, antes de falar, antes de imaginar coisas, montar coisas no pensamento, né? E para colocar isso adiante. Não, primeiro pensar, rezar, ler salmos, pedir ajuda com muita humildade eterna para que realmente ele possa nos mostrar o que está acontecendo, por que está acontecendo e por que a gente não está conseguindo saber lidar com esses testes. É fácil? Não. Nenhum teste é fácil, nunca foi, é difícil, é complicado, mas a gente tem que entender que é necessário e que quando a gente consegue entender e consegue passar, perceber, puxa, eu entrei nesse teste, alguma coisa com certeza é para o meu bem, é para me ajudar, é para a minha evolução. Então, eu tenho que ter discernimento com a ajuda dos céus para saber como eu vou agora saber lidar com essa situação. O tempo é o melhor remédio para tudo. E isso eu não tenho que discutir, né? Para a gente se acalmar, para a gente pensar, analisar, porque o tempo, ele faz com que a gente tenha paciência. Gera até a obrigação da paciência, que realmente a gente deve ter, principalmente nós mulheres que somos muito impulsivas, né? E nossa geração é muito do imediatismo, né? Que é logo, já, para ontem. Também faz parte de a gente não ter paciência, não ter equilíbrio. E só quem pode proporcionar isso é o Eterno, né? Quando a gente busca Ele, estuda, faz as rezas, leitorar, se doa, né? Faz doação, isso tudo ele vai nos mostrando os testes, vai mostrando como a gente tem que saber lidar, e assim a gente vai conseguindo passar. E também quando a gente não consegue passar, que volta novamente, a gente não deve se desesperar jamais, nem se sentir culpado, em dizer que, meu Deus, mais uma vez eu não passei, né? E será que Deus não vai me perdoar, não me ama? Não tem esse pensamento. Nós temos que ter a humildade e a consciência de dizer que sim, que puxa, né? Não gostar, eu não passei, mas que agora eu já entendo o porquê que eu não passei nesse teste. Agora eu já tô sentindo que alguma coisa deu errado, o que aconteceu, no que eu me precipitei, no que eu não fiz, o que eu deixei de fazer.
E assim o Eterno vai mostrando. Quando você começa a se questionar dos testes que se abrem na sua vida, é prova de que você já está evoluindo, já está crescendo, já está entendendo, tendo a humildade de entender a percepção de que você está passando por um teste e que se passou ou não, você agora começa a entender e avaliar. Muito importante a gente avaliar o que aconteceu quando a gente não passou nesse teste. O que foi? Se a gente falou demais, se a gente meteu os pés pelas mãos, se a gente ficou calada e não devia. E isso nos incomoda. Enquanto nos incomoda, é porque a gente não passou. Quando a gente não tem problema e que passa tranquilo de boa, é porque esse teste passou e não vai ser repetido. Eu vou dar um exemplo melhor para vocês, simples. Você perder tempo discutindo com uma pessoa sobre o judaísmo, sobre o que você acredita. É uma perda de tempo para quem não quer, né? Então, assim, por que você vai abrir um cenário, né? Vai abrir um teste em que você vai ser testado se você deve ou não falar para a pessoa do judaísmo. Se abrir esse cenário que você vê que não deve falar, que a pessoa não quer que você fale, que é um teste, você tem que respeitar e aceitar e não se sentir culpado em ter a obrigação, como eu comento para vocês, de falar para a pessoa a goela abaixo. Acabou. Esse tipo de teste você vai ver que não vale a pena, né? Que não cabe mais a você fazer. Isso foi mostrado, passado para vocês antigamente. E tem oportunidade em que você pode falar com todo amor e carinho que a pessoa permita. Mas quando a pessoa chega na metade da conversa que diz, não, eu não quero, é legal tudo, mas eu prefiro acreditar naquilo que eu creio. E não abrir mão, você não. Respira fundo, porque muitas vezes se é parente, alguma coisa que a família não consegue enxergar, que você consegue enxergar, você tem que ter a percepção com muita humildade de dizer, tudo bem, imagina, nós temos a livre escolha, só passei para você o que você perguntou, o que cabia, né, a passar a você, mas o importante é que nós temos essa livre escolha. Eu estou passando como eu vivo, como eu estou bem, então eu gostaria que você também pudesse entender, mas se você não entende, não tem problema, cada um tem a sua escolha. Isso, e acabou. São testes que, se a gente não se sente afetado, se a gente consegue se controlar, não retornam mais, de maneira alguma. Eu lembro que quando eu conheci o judaísmo, eu queria, na Facebook, eu metia assim, metralhava todo mundo, né? Então, assim, meti o pau no JC, meti o pau nas igrejas, isso, aquilo. Eu falava um monte, era super agressivo e tudo, porque no começo é assim, a gente fica tão indignado, a gente fica tão revoltado, porque tanto tempo no engano, tanta mentira e tal. Só que nós tivemos essa escolha, querendo ou não, a gente teve essa escolha. Muitas pessoas nem entraram em nenhuma denominação, ficaram aí. Então, a gente não pode culpar ninguém. Tá certo? São escolhas nossas. O que acontece é que daí a gente começa a metralhar, porque assim a gente fez, né? A gente também fazia isso com respeito quando estava em denominações, a gente também obrigava as pessoas ao mesmo. E aí a gente sai das denominações e começa, não, vou mostrar que estão errados, que estão sendo enganados, estão sendo marionetes, enfim, hoje a gente sabe que é verdade. E isso eu aprendi aos poucos, fui vendo que não resolvia nada. E já deixo bem claro aqui que ouçam isso que é importante para quem já passou, para que você não precise passar por isso. Em querer já dar barretadas no Face para as pessoas, ou mesmo invadir a página de Face, ou de Telegram, ou de que for, das redes sociais, ou até em público, assim, com a pessoa mesmo, com parentes, enfim. Ficar falando, forçando, dizendo, ai, não é assim, tá errado e tal. Não vale a pena, tá? Porque, assim, um desequilíbrio que a gente tem, o nosso sentimento, a nossa vontade é que a pessoa não seja mais enganada, iludida, mas não vale a pena, ela tem o tempo dela, assim como a gente teve. Então, é outro teste que a gente tem que aprender a lidar. E que, graças ao Eterno, eu consegui lidar com isso. Mas apanhei bastante, ofendi bastante, fui ofendida, porque eu recebi o que eu como sempre falo para vocês, o que eu dei. Então, são testes que a gente não deve fazer. E aí, se acontece isso, vocês têm que ficar cientes que, espera aí, calma, né? Prudência e sabedoria. Assim no serviço, assim na família, né? Assim com o cônjuge, abre testes e
testes de paciência, né, com filhos e com parentes, amigos, e a gente tem que saber, puxa, novamente isso está acontecendo, por que está acontecendo? E quando isso começar a acontecer, que está te afetando, você tem que analisar e ver o porquê disso. Porque ainda você não evoluiu e ainda você não conseguiu passar nos testes. Mas para passar nos testes, a gente só consegue com muita humildade, paciência e equilíbrio. Isso vem da onde? Do Eterno. E para isso você tem que pedir o mundo da ação. Pedindo, o Eterno com certeza vai te ouvir. Pedido Eterno, me dê muita humildade, equilíbrio e paciência, sabedoria para saber lidar com os testes. Me ajude a entender os testes e saber lidar com eles. E assim, buscando o Eterno, com salmos, como eu falei para vocês, e rezas, se doando, toque a vida como vocês têm que tocar, sem se preocupar, porque o passado passou, o presente e agora é onde a gente está vivo, e o futuro pertence ao Eterno. Então a gente não tem que ficar sofrendo nem no passado e nem se preocupar com o futuro. E o hoje, né, para realmente que o Eterno possa lhe conceder hoje. Hoje é um novo dia, e então o Eterno, pedir para o Eterno, hoje se abrir testes, né, novos ou os mesmos, que desde já eu te peço equilíbrio e que eu possa ter essa percepção na hora de saber lidar com eles. Tudo pedindo ao Eterno diariamente, sem medo de estar importunando o Eterno, de você achar que quem sou eu para isso. Não pense assim. O Eterno, ele quer fazer parte da nossa vida, do nosso convívio cotidiano. Sempre comento com vocês. Ele é nosso Pai, Ele é nosso Criador, Ele é nosso Salvador, Ele é tudo na nossa vida. Ele só quer que a gente peça e Ele vai nos proporcionar. Vamos ficando firmes, estamos juntos sempre, né? Rezando por todos, né? Buscando o Eterno da maneira que a gente consegue buscar, mas a humildade em pedir é que faz total diferença. E a gratidão, mesmo não passando nos testes, mesmo vindo testes novos, pedindo e agradecendo sempre, porque tudo é para o nosso bem, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. E que quem estiver interessado em participar do nosso grupo pelo Telegram, entre em contato na descrição aí abaixo, deixe o seu WhatsApp, perdão, o seu Telegram, porque a gente não tem mais o grupo no WhatsApp, para que possamos cada vez mais um ajudar o outro, que é isso que importa, para que a gente possa acrescentar luz, para que a gente possa evoluir e que logo, logo venha a redenção e Mashiach se revele. Uma ótima semana para todos vocês. Que o Eterno nos abençoe, hoje e sempre. Até a próxima.